Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a segunda aula de hoje, não é? Já estamos, como você vem acompanhando, não é? Já estamos na quarta parte, portanto, a última parte deste curso Doutrina Cristã, não é? E já estamos nos temas finais. Agora, a Santa Missa, nessa 50ª aula, né? Vamos terminar, portanto, com 53 aulas, certo? Este curso, e uma coisa boa, que este curso está todo no YouTube, tá bem? A gente vai botar o endereço aí embaixo para que você possa acompanhar as aulas, essa catequese, né, doutrina cristã, possa acompanhar também pela TV, você possa baixar, né, e aí passar para a catequese primeira comunhão, a catequese de crisma, a catequese continuada de adultos, né, para a formação na comunidade, você possa usar para evangelizar para o bem, certo? Nessas aulas. Depois a gente vai, terminando esse curso, iniciar um outro curso. Eu não quero terminar, sempre fazer com muita tranquilidade os cursos aqui, né? Mas sempre sobre catequese, certo? E eu quero fazer depois desse um curso livre de catequese, curso mesmo, né? Básico, bem basicão, como a gente chama de catequese, tá certo? Vocês vão ver e a gente vai entrar nesses meandros assim da catequese. Vai ser catequese mesmo, tá certo? Um curso de catequese não para os catequistas, para os catequistas e também mais para esse processo como a gente diz, da iniciação cristã, para o batismo, eucaristia, crisma, tá certo? Você possa também aproveitar. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, vamos lá para a Santa Missa, né? E sempre naquela pedagogia, naquela didática, né? As noções fundamentais que servem como proêmio, né? Um prefácio aí, uma introdução. Ato central do culto católico é o sacrifício da missa, onde Jesus, pontífice eterno de nossa fé, por meio dos seus sacerdotes, se oferece, embora de modo incruento, ao eterno Pai pela salvação do mundo, assim como se ofereceu no Calvário no dia da Parasceve, ou chamada Sexta-feira, né, Santa, a Sexta-feira da Paixão. Veja, assim como ele se deu no grande acontecimento do mistério da cruz de forma cruenta, se dá cotidianamente de forma incruenta nos nossos altares. Ponto culminante na vida da Igreja. A Sacra Liturgia o revestiu das mais esplêndidas formas, de modo que a Santa Missa, especialmente quando celebrada em rito solene, com assistência de ministros sagrados que circundam o celebrante com sacras melodias e cerimônias prescritas, constitui uma espécie de drama sacro de encantadora beleza e sugestão. Não é? É o ápice da nossa fé, a Santa Missa. É o cume, né? É a oração mais autêntica, mais sublime, mais esplêndida, mais plena, mais completa. Não existe aqui, não é superlativo. Não existe qualitativo para classificar, denominar, né, a Santa Missa. Considerada sob esse aspecto geral, a Santa Missa compõe-se de fórmulas
de orações e cerimônias. Vamos ver essas três, né, que compõem a Santa Missa. As fórmulas de orações são de duas espécies. Umas invariáveis, isto é, iguais em todas as missas, constitui o que se chama o ordinário da missa. Essa não varia, é invariável, certo? Outras variáveis, segundo os diversos tempos ou diversas festas, as próprias de uma festa ou comuns a mais de uma festa. Temos, assim, não é, no missal o próprio do tempo, o próprio dos santos e o comum dos santos, de Nossa Senhora, não é, de São José. Essas são as variáveis, tá certo? O ordinário, o rito da missa é invariável, mas temos as memórias, traduzindo as memórias facultativas, as memórias obrigatórias, as festas, as solenidades, o tempo, não é? Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, né? Pentecostes, as solenidades, a Ascensão, enfim, as solenidades de Nosso Senhor Jesus Cristo, a solenidade de Nossa Senhora, dos Apóstolos. É uma riqueza enorme, grande. Tá certo? Vamos avante. As cerimônias, segundo o aspecto da Santa Missa, inclinações, genuflexões, atitudes das mãos e dos olhos, tá certo? Que a gente chama de postura, gestos e objetos também. Tem um significado moral e místico dentro da Santa Missa, extraordinário. São determinados pelas rubricas, assim chamadas, porque são escritas em vermelho no missal, certo? São aquelas notas explicativas, né, em vermelho, chamadas as rubricas, né, que muitos chamam de rúbricas, não, mas são rubricas, a pronúncia, tá certo? Antigamente a missa se dividia em missa dos catecúmenos e missa dos fiéis. A primeira chegava ao ofertório, ao qual podia também assistir os catecúmenos, que se preparavam para receber o batismo. Eram chamados assim os catecúmenos, né? Que a gente chama de pagão pejorativamente. Então, essa missa dos catecúmenos ia até o ofertório. Eles não podiam participar, não é, da Santa Ceia, do mistério. E algumas classes de penitentes depois despedidos pelo diácono, né? O diácono convidava a sair e ele despedia os catecúmenos que não eram batizados ainda. O restante era chamado missa dos fiéis, porque participavam dela os fiéis batizados, certo? Só pode ser chamado de fiel os que são a partir do batismo, os que são batizados. Vamos ver agora as partes principais da Santa Missa. Podemos dividir a missa em 6 partes principais. Olha, a gente geralmente se divide em 2 grandes partes, né? A chamada a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, né? O ambão e o altar. Primeiro, a preparação ao sacrifício. Segundo, a instrução. Terceiro, a oferta. Quarto, o cânon. Quinto, a comunhão. E sexto, a ação de graças. Vamos ver cada uma dessas aqui, tá certo? E a gente vai explicar. Não se afobe não com os nomes, tá certo? Ah, mas eu não entendi. Calma, vamos entender agora. O sacerdote, aos pés do altar, com o salmo, judica-me e o confetió, reconhece a própria
indignidade e fraqueza, mas confiante na misericórdia do Senhor e na intercessão dos santos, cujas relíquias estão encerradas na mesa, sob o altar, implorando a Deus perdão. Veja, esta preparação ao sacrifício era desde a sacristia, que em cortejo, não é, aquela procissão, a primeira procissão da missa que saía, o padre, ele ia, não é, com todo o cortejo, como a gente faz, mas ele ia rezando o confetió. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensar, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Quando chegava lá ao pé, por isso que diz ao pé do altar, fazia a genuflexão, que é de São Miguel Arcanjo, pedia a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, daquele santo mártir que tinha as relíquias lá no altar, e também pedia a poderosa intercessão de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E subia para o altar, né? E aí beijava o altar, saudava o altar. Vamos ver, né? Preparação. A segunda parte, viu? O sacerdote aos pés do altar, como vimos, pede perdão. Passa para o lado esquerdo do altar e lê o introito. 2 versículos, não é? E o Glória Patri, que nas missas solenes se canta durante a confissão do sacerdote. Antigamente era um salmo mais ou menos longo que se cantava enquanto o celebrante ia que na verdade é processionalmente na sacristia ao altar, não é? Que é da sacristia ao altar, que nós chamamos de canto de entrada, tá certo? Daí o introito ou entrada, veja, depois do introito, o sacerdote no meio do altar recita tríplice invocação às 3 pessoas da Santíssima Trindade, tá certo? Que é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em língua grega, não é? Que aí já é, na verdade, o ato penitencial. Agora, vamos configurar, talvez vocês não entenderam, não é, o que é esse introito, né? É aquele que é a antífona de entrada. Tem um canto de entrada, não é? Quando o sacerdote chega nas missas solenes, ele faz a antífona de entrada. Pode ser em reto tom, não é? Reto tom, ou pode ser recitado, tá certo? E o ato penitencial, ele faz Kyrie eleison Christe, né? Christie, Christe eleison, Kyrie eleison. E a seguir, o Glória in excelsis. Cântico de alegria e louvor que se omite em tempo de luta e penitência. Saudados os fiéis com o Dominus vobiscum e convidado a rezar, oremos. Recita as orações ou coletas assim designadas porque apresentam a Deus em nome dos fiéis reunidos. Tá certo? Isso foi o rito inicial. Todo o rito inicial aqui, não é? A preparação que eu falei, o confitió, não é? A invocação da Santíssima Trindade, o convite, a munição para o ato penitencial, depois o Glória, e aí vem a oração da coleta, que é a primeira oração da igreja. Vamos para a instrução. Esta parte compreende era chamada assim a instrução. Hoje nós chamamos de liturgia da palavra, tá certo? Antigamente. Isso aí é o Concílio de Trento, essas expressões. É bom a gente conhecer as duas fórmulas, né? Porque se a gente participa de uma conversa, e aí a gente já sabe o que é.
A epístola é chamado assim, não é? É epístola extraída do Antigo ou do Novo Testamento. Antigamente eram lições mais longas e numerosas, como a disto memória nas missas do sábado, das 4 têmporas, que eu já expliquei na aula anterior, né? Isso é primeira leitura, tá certo? No domingo, sempre do Antigo Testamento, o Salmo e segunda leitura do Novo Testamento ou de algumas epístolas ou cartas de Paulo, Paulina. Durante a semana, chamada missas feriais, uma leitura, que pode ser do Antigo ou do Novo Testamento, o Salmo e o Evangelho, tá certo? Que a gente aqui é o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II. Temos também o gradual, com aleluia, ou a tractus, não é? Constam de alguns versículos outrora cantado nos degraus do púlpito. São por vezes seguido da sequência, espécie de hino rimado, como ocorre nos dias de Páscoa, de Pentecoste, do corpo de Deus, não é? Chamada hoje as sequências, que algumas solenidades temos a sequência, que é logo depois da segunda leitura, tem entre o Evangelho aquela sequência ali, que temos na Páscoa, né? Temos em Pentecostes, bem? O Evangelho, que nos dias festivos, os párocos explicam e comentam os fiéis com a homilia, né? E aí temos a antífona, que é o aleluia do Evangelho, e depois a proclamação do Evangelho, que ele pode ser recitado ou cantado, também sempre em reto tom, não é? Quando se coloca uma melodia ritmada, mas que seja audível e entendível para todos, tá certo? E aqui hoje o Concílio Vaticano II pede que o padre faça, mesmo nas missas feriais, ou seja, a missa cotidiana, faça uma pequena homilia, não é? O credo ou o símbolo niceno-constantinopolitano, que certas vezes se omite. Nós sabemos que somente nas solenidades, nas festas dos apóstolos, né, e aos domingos, nós professamos. Nas missas feriais, não, ou seja, as missas semanais, é melhor dizer assim, cotidianas, não é permitido professar a fé. Só se o bispo e o pároco achar naquele momento que pode, né, que é preciso, é necessário. Oferta ou obração. Saudando novamente o povo com o Dominus Vobiscum, convidando-o a rezar, oremos, o sacerdote recita uma antífona que traz o nome de ofertório. Antigamente se cantava enquanto os fiéis faziam a oferta do pão e do vinho para sacrifício e as ofertas aos pobres, às viúvas, ao clero e às diversas obras da igreja. O sacerdote então descobre o cálice e oferece ao Senhor sucessivamente a hóstia na patena e o cálice com vinho. Derrama neste algumas gotas de água para recordar o sangue e água que saíram das costas de nosso Senhor, ou do lado, né? Simbolizam a união da natureza divina com a natureza humana em Jesus Cristo, ou também a união do povo cristão que Jesus Cristo associa a seu próprio sacrifício. Lava depois as mãos para lembrar a inocência necessária ao aproximar-se do altar e convida os fiéis à oração com o Orate Fratres, oremos irmãos, no caso, né? O sacerdote recita algumas orações ou secretas, porque ditas em surdina, ou seja, em voz submissa, portanto, nelas implora do Senhor, acolha
acolha as ofertas dos fiéis e as trocas por graças divinas. Vejam, é muito interessante. E aqui se estabelece todo o ofertório, né? Nas solenidades tem também a incensação. Tudo aquilo que o padre faz ali, não é? O padre e a Assembleia, o corpo místico de Cristo. Pode ser com a procissão, levando os objetos sacros, com as alfaias. Veja, pode ser... Ou pode ser muito simples, como tem durante a semana o ofertório, tá certo? Mas tem, ou seja, o rito essencial que não pode faltar. O cânon chamava-se cânon, não é? Ou seja, a oração eucarística, a grande oração da missa, oração eucarística, era chamada assim. Até o concílio de Trento, né? Depois do Concílio Vaticano, deu o nome de oração. E a primeira oração eucarística, chamada oração romana, também tem esse nome, o cânon, né? Como conclusão das secretas, o sacerdote convida os fiéis a levantarem o coração a Deus. Sum sum corda. Veja, corações ao alto, sum sum corda, em latim. Recita então o prefácio ou introdução ao cânon, hino de ação de graças, onde enumera os títulos que o Senhor tem ao nosso reconhecimento. Termina-o com o Sanctus ou Triságio, hino triunfal em honra à divindade. Isaías o ouvira cantar aos serafins diante do trono do Altíssimo. Belíssimo. Segue-se o cânon propriamente dito. Vai do Sanctus ao Pater Noster, ou seja, vai ao santo, que a gente canta ou recita, ao Pai Nosso. E compreende as orações antes, no decurso e depois da consagração. Disse cano ou regra, cano quer dizer regra, porque encerra a ordem da consagração eucarística. Veja, e tem também essa oração, esse nome, oração eucarística. É um complexo de orações devotas que o sacerdote recita em voz submissa, mãos estendidas em ato de orante. Primeiro, conjuro o Pai das misericórdias a aceitar a oferta a ser-lhe apresentada. Depois, recordando-se da Igreja de que é ministro e representante, invoca as bênçãos de Deus sobre o sumo pontífice, sobre o bispo diocesano e sobre os fiéis vivos, cuja lembrança especial o memento faz ali, não é? Os vivos e os mortos. Interessante, aqui tem as partes, não é, principais da oração eucarística. Para dar maior eficácia à sua súplica, invoca o auxílio da Igreja triunfante, da bem-aventurada Virgem Maria, dos apóstolos, sobretudo Pedro e Paulo, e dos mais célebres mártires de Roma. Traça várias vezes o sinal da cruz sobre a hóstia e o vinho, invocando a onipotência de Deus para mudá-los no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E eis-nos já na parte essencial da missa, a consagração. Vamos ver. O sacerdote, em nome de Jesus Cristo, pronuncia sobre as oblatas a fórmula sacramental, isto é, as palavras proferidas por Jesus Cristo na última ceia sobre o pão e o vinho, e realiza-se destarte a transubstanciação ou a conversão do pão no corpo e a do vinho no sangue de nosso Senhor. Apenas consagrados os divinos mistérios, o ministro sagrado se prostra adorando-os e os ergue ao altar, ao alto, não é? À vista do povo, para que os adore
genuflexo e profundamente inclinado. Quem não pode fazer a adoração, e adoração é com os dois joelhos, faz o genuflexo, apenas com um joelho. O joelho direito vai para o chão. Quem não pode faz uma inclinação profunda, né? Uma vênia profunda. Segue-se várias orações em que o sacerdote, como rezara antes pelos vivos, reza agora pelos que o precederam e dorme o sono da paz. Agora pelos mortos. Pede ainda por si e pelos assistentes para que sejam um dia associados aos santos na glória, anunciando o nome dos mais célebres mártires de um e de outro sexo. Né? Quer dizer, santos e santas, portanto. Vamos agora para a comunhão. É belíssimo, né? Santa Missa é oração profunda. Eu não sei como as pessoas que dizem que gostam... Aqui é um parênteses que eu abro, viu? As pessoas dizem que gostam de rezar, não é? Rezam não sei quantos terços por dia. É terço de Nossa Senhora, que bom, viu? É o Rosário de Nossa Senhora, é terço da Divina Misericórdia, é terço bizantino, é terço da batalha, é terço das desataduras de nós, né? É terço, veja, enfim, terço de São Jorge, terço de tantos terços que estão aparecendo aí, de libertação, e as pessoas simplesmente perdem a missa. Tem tempo, tem condições de ir à missa cotidiana, e essas pessoas que gostam de rezar não vão à missa. Vejam que é a oração mais plena, a oração mais autêntica. Veja, a oração mais forte. Não é certo colocar missa de cura, missa de libertação, como eu rezo. Veja, missa da misericórdia, missa dos anjos, missa... Sim, mas é esta oração que é de cura. Esta oração que é de libertação, muito mais do que tantos. Essa oração é da batalha, é do combate. Veja, essa oração é a mais plena. Eu poderia passar o dia todo de joelho diante do Santíssimo. Mas se perdesse a missa, não adiantaria de nada. Eu poderia rezar 4 ou 5 vezes o rosário, mas se eu perdesse a Santa Missa, não adiantaria de nada. Né? É como Paulo diz, eu poderia jogar o meu corpo ao fogo, mas se eu não tivesse amor, nada adiantaria. Católico, acorde, não é? Para ver o que é essencial da sua fé, o que é essencial da doutrina cristã católica. A gente pode estar fazendo muitas ginásticas, muita malhação, muito marabalhismo, mas está perdendo o essencial, tá certo? Perdendo o essencial. Vamos agora para a comunhão. Quantos minutos estamos? 28. Para a comunhão. Parte integrante do sacrifício eucarístico é a comunhão. O sacerdote, depois de breve exórdio, recita o Pater Noster, ou seja, o Pai Nosso, e em voz baixa a prece libera-nos para obter a libertação de todos os males passados, presentes e futuros e o benefício da paz divina. Segue-se a fração da Santa Hóstia que, ao passo que simboliza a morte violenta do Cordeiro Divino, era antigamente sugerida pela necessidade de fragmentar-se o pão eucarístico em muitas partes pequenas para a comunhão do povo. Pequena parte da hóstia é posta no cálice, a fim de indicar, você vê, não é? Depois no cordeiro o padre parte, veja, e quebra uma partezinha e coloca no cálice. Indicar a reunião da alma ao corpo, da carne, do sangue na ressurreição. Vem depois o Agnus Dei e algumas orações. Na primeira, Agnus Dei, vocês sabem, é o Cordeiro de Deus. Na primeira, o sacerdote implora paz. E nesse ponto, nas missas solenes, troca-se o ósculo da paz entre os sacerdotes e os ministros sacros,
Confessada sua indignidade, o sacerdote comunga do corpo santíssimo e do precioso sangue de Jesus Cristo. Depois disto, efetua a comunhão dos fiéis. Outrora se fazia sob as duas espécies, mas no século XIII foi reduzida só a espécie do pão, para que não reste nenhuma gota do sangue precioso e nenhum fragmento da santa hóstia. Prescreve a rubrica duas abluções, uma de vinho somente e outra de vinho e água. Tá certo? Neste sentido. Ok? Muita gente questiona, por que a gente não recebe as duas espécies? Veja, se eu creio no que a igreja diz e eu professo, não é? Que ali não existe mais pão, mas é corpo, e corpo vivo, ressuscitado, como Cristo está na glória dos céus. Então, se existe corpo vivo, o sangue está correndo no corpo, não é? Eu não recebo o corpo sem o sangue. Eu recebo o corpo com o sangue. Isso é muito lógico, é muito racional, tá certo? Quem reclama isso está perdendo de vista a racionalidade e pensa que está comendo um corpo morto. Se está comendo um corpo morto, é podre. Não pode. Corpo sem sangue, veja, apodrece. Tá certo? Então, mesmo recebendo em espécie, eu estou recebendo o corpo, mas eu estou recebendo o sangue, vivo e glorificado, ressuscitado. Vamos para a ação de graças. O sacerdote, cobrindo o cálice, lê um versículo chamado Communion, depois da comunhão, que recorda o salmo cantado, depois idos durante a comunhão dos fiéis. Saudando o povo com Dominus vobiscum, recita algumas orações de agradecimento, ditas poste communium, ou seja, pós-comunhão. Segue-se nova saudação aos fiéis e o ite missa est, palavras que significam ide, está terminada, não é? Que antigamente dizia assim, a missa terminou, mas a missão começou. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Outras vezes disse, benedicamus Dominum, bendigamos ao Senhor. Todos demos graças a Deus. E nas missas dos defuntos, requiescat in pace, repouse em paz. O sacerdote, após uma oração à Santíssima Trindade, dá ao povo a bênção, que se omite nas missas de finados. Recita, por último, o princípio do Evangelho de São João ou qualquer trecho do Evangelho segundo as circunstâncias. No fim, depois das missas rezadas, acrescentam-se algumas orações prescritas por Leão XIII e Pio X, orações que o pontífice Pio XI quer se aplique para obter do Senhor a paz religiosa na Rússia, no caso, na Rússia. São as orações de São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo, aquelas orações e a oração, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, tá certo? Que o Papa Francisco reafirmou, não é? Que reze com o povo. Em todo final de missa, rezar a oração de São Miguel e a vossa proteção. Tá bem? Então, já são 33 minutos. Vou terminar esta aula, que só fica com a Santa Missa e as partes. Depois eu venho com o ofício divino, a sua origem e a administração dos sacramentos, as exéquias, tá certo? E se der tempo, a gente vê o tempo do culto destinado, tá bem? E mais ou menos em 2 aulas a gente encerra este curso. Talvez ainda hoje a gente encerre esse curso de doutrina cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.